Olá, queridos alunos, bem-vindos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 25, com objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública, detalhamento, diferenciação de surtos, epidemias e pandemias. E vamos para a nossa aula! Olá, queridos alunos! Bem, antes da professora fazer, aqui esta pergunta, nós vamos falar de doenças, certo? E o que são doenças infecto-contagiosas? Elas são geralmente provocadas por micro-organismos que invadem o nosso corpo e se multiplicam. Professora, o que são micro-organismos? Nós temos vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim, uma gama, certo? E essas doenças, aí sim, como elas se transmitem, né? Como elas se espalham? Elas se espalham através do quê? Da contaminação, desses agentes infecto-contagiosos no nosso corpo, de uma pessoa, saudável para uma pessoa doente, ou de um animal para uma pessoa saudável, certo? E esses são os elementos básicos de transmissão das doenças infecto-contagiosas, que é uma pessoa doente, uma pessoa saudável, um agente infeccioso, vírus, bactérias, e o ambiente. E ao longo da história, a humanidade já enfrentou várias ocorrências de infecções. E você saberia dizer qual foi a mais letal até aqui? Bem, pela sua idade, eu acredito que você vai dizer: ah, professora, foi a pandemia, 2019, está recente, que mais matou até aqui. E a resposta é não, não é. Em 1918 e 19, a gripe espanhola matou de 17 a 100 milhões de pessoas, muito mais do que a Primeira Guerra Mundial, para você ter ideia. E a nossa pandemia recente, da Covid-19, chegou a matar por volta de 15 milhões pelo mundo, distribuídas pelo mundo. E aí nós vamos aprender na nossa aula os termos, que são utilizados para designar, as doenças e como elas se espalham dentro da nossa localidade, dentro do nosso país e englobando o mundo. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre esses termos. Então, quais são esses termos, professoras? Vai do mais simples, que é um surto, ao de abrangência, o quê? Mundial, que é a pandemia. Então, vamos observar aí a distribuição da ocorrência de doenças. O surto, ele é, acredito eu, um dos termos que você deve mais ouvir, porque sempre está aparecendo aí no noticiário, Nós estamos aumentando os surtos de dengue, surto de malária. Então, o surto é uma palavra que você deve conhecer mais. Já a endemia é uma palavra que eu acredito que você não conheça, porque ela não aparece tanto em noticiários. E a endemia, ela vai estar associada ao quê? Ao desenvolvimento, de um vetor e uma doença. E ali você vai ter uma ocorrência local de uma doença que ela não chega a ter grandes números,
mas ela ocorre ali com certa frequência, que é o caso aqui na nossa região, nós temos a endemia da malária, da dengue. Então, a cada período de chuva, nós temos aí um aumento desses casos, né? Mas sempre controlado ali pelas unidades de vigilância de saúde. E já a epidemia é quando o número, né, de surtos abrange um número maior de localidade. Aí nós temos uma epidemia, digamos, teve gripe na sua escola, então teve um surto de gripe na sua escola, certo? Mas aí essa gripe se espalhou para todas as escolas da sua cidade. Então, aquele surto que iniciou na sua escola, ao se espalhar, ele vira o quê? Uma epidemia, certo? E a pandemia é o que a gente tem ali como referência, né, o que nós vivenciamos em 2019 com a Covid-19, é quando essas doenças, né, se espalham pelo mundo. E aí nós vamos aprender que uma pandemia, para ela ocorrer hoje em dia, com o avanço da tecnologia, ela vai estar associada ao quê? A uma doença nova, né? Porque ali não se vai saber os meios de transmissão, os meios de controle, qual medicação utilizar e se há vacina, se há a possibilidade da criação da vacina para controle. Então, por isso que a pandemia mostra ali o quê? A nossa fragilidade, né, perante um organismo, um micro-organismo novo, certo? Então, agora nós vamos observar aqui no mapa, para a gente fazer a analogia e fixar esse conhecimento. Vejam aí. O surto, né, aquilo que nós dissemos, que eu disse, ele vai estar associado a uma área geográfica, certo? Então, o surto é uma área geográfica, uma localidade, um bairro, certo? Quando nós passamos para a endemia, nós vamos pensar em quê? Que são doenças que vai ter um número maior de ocorrência em determinados locais. Porque nesses locais nós vamos ter o quê? Os vetores biológicos de transmissão dessas doenças, certo? Então, por isso que a endemia ela está associada a uma área geográfica e a um vetor biológico. E já a epidemia é quando esse surto, né, se expande e abrange mais áreas, certo? E a pandemia é quando essa doença, lembra que a professora comentou? Quando geralmente é uma doença nova, que nós não temos conhecimento ainda sobre o processo de ciclo de vida, o processo de transmissão, como que ocorre, se é só de uma pessoa doente para uma pessoa sã, se é de um animal para a pessoa. Então, precisamos ter esse conhecimento, certo? Professora, e quem determina o que é surto, o que é endemia, o que é epidemia, o que é pandemia? As unidades de saúde, certo? Por exemplo, há um número limite. Se ocorrer 100 casos, nós estamos tendo um surto. Se acima de 100 casos, passa a ser uma epidemia. E quando abrange, né, todos os continentes, todo o planeta, uma pandemia. E a endemia, ela vai estar associada, né, à região. Por exemplo, nós temos aqui a endemia de malária, de dengue. Então, quando aumenta os números de casos, que a gente diz, está tendo um surto, está tendo uma epidemia, certo? Mas a endemia, porque aqui ocorre o mosquito,
né, que faz a transmissão da malária e da dengue, certo? Então, agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o surto. Então, o surto, o que você vai guardar aí como informação? O surto, ele está associado ao quê? Ao aumento repentino, certo? E inesperado do número de casos de uma doença específica, dentro de uma área, né, muito restrita ou comunidade. Então, por isso que sempre aparece lá no noticiário que está tendo um surto de tal doença, porque é um aumento repentino, certo? E quando nós passamos para já a epidemia, que nós vamos ter o quê? Um aumento do número de casos, né, da determinada doença muito acima do esperado, certo? E é o que afeta uma grande quantidade de pessoas em uma região. Como eu disse, nós temos aqui na nossa imagem o mosquito da dengue, certo? E o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ele transmite não só a dengue, ele transmite a dengue, ele transmite a zika, ele transmite o chikungunya, ele transmite a febre amarela urbana, certo? Porque quem mora na região de mata é transmitido também por um outro mosquito. Então, por isso que dentro da nossa região, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é também uma representante de endemia, certo? E quais são os fatores que contribuem para as epidemias, professora, para os aumentos da epidemia? A falta de vacinação, certo? Por exemplo, na nossa região, nós já temos aí a distribuição de vacinas para a dengue, né? De crianças de 10 a 14 anos. Muitas dessas vacinas, os lotes foram extraviados porque as pessoas não foram ali, não levaram seus filhos para se vacinar. Então, com isso, diminui o quê? O controle, né? Então, nós temos vacina e a pessoa não foi se vacinar. Então, isso contribui para o aumento, né? Para que haja a epidemia. Falta de acesso e cuidados, né, à saúde, aí nós vamos para as nossas comunidades mais remotas, vemos aí na imagem, né, os agentes de saúde que se deslocam dos grandes centros para comunidades mais remotas, para fazer o atendimento, para levar a vacina, para levar a medicação, a orientação, né? Assim como também grandes barcos, né, que fazem aí. E aí nós vemos também o quê? As condições socioeconômicas extremamente precárias, né, que aí faz com que não se tenha esse acesso, não se tenha ali um cuidado, né, de saneamento, de observância de aonde vai ser eliminado contaminações para a água. Então, faz com que tudo isso aí aumente a propensão, né, para o risco de epidemias. Dando continuidade, nós vamos para a endemia, que é a ocorrência, né, com frequência de número de casos de doenças em determinada região. Então, observem aqui que nós temos um mosquito aqui da malária, certo? Nós temos aqui o mosquito também da febre amarela e o barbeiro,
certo? Que faz aqui a doença de Chagas. Então, na malária, que é o nosso mosquito aqui, o Anófeles, ele faz a transmissão de um protozoário, que é o Plasmodium, certo? E esse protozoário, nós temos 4 tipos de protozoários, certo? Então, aqui observando, nós temos a questão da malária. E a febre amarela, lembrando que febre amarela, nós temos vacinação. Na nossa região, faz parte da vacinação, certo? Dos adultos. A febre amarela, a vacina dura de 10 anos. Então, para nós que somos aqui da região amazônica, nós temos como obrigação manter essa vacina ali dentro do período vigente. Você está vacinado contra a febre amarela? Não? Procure uma OBS e se vacine, certo? E dependente da idade. Professora, eu tenho 60 anos. Vá se vacinar. A validade dela é de 10 anos, certo? E a doença de Chagas, né, é por um protozoário também, né, o barbeiro, que ali, em alguns casos, teve uma polêmica, uma época, com o barbeiro, né, a doença de Chagas, e o nosso açaí, porque ele está na região de mata, estava ali na hora da preparação do açaí, o animal acabava sendo triturado junto, e ali houve uma contaminação, certo? Então, por isso que nós temos que ter essa atenção, cuidado, a higiene, né, no preparo ali também do açaí, certo? E agora nós vamos observar aqui um mapa a respeito da endemia. Endemia, nós estamos sempre falando que está associada ao quê? A uma área geográfica. Então, observem, né, que aqui no norte é a região endêmica, porque é onde vai ocorrer o mosquito, certo? Então, por isso que ela está associada a essa área geográfica, nos casos de malária. Então, observe que no restante aqui do país, nós quase não temos transmissão, certo? Ou os poucos casos que são sinalizados são muito baixos, não apresentam riscos, certo? Então, com isso, guarde esse termo, endemia. Eu vou lembrar do quê? Que endemia eu vou estar com uma doença que vai ter um limite geográfico, porque ele vai estar associado ao vetor da transmissão da doença. Então, aqui a doença não passa. Então, com isso, você vai guardar aí, né, essa informação. Endemia, por ser um termo novo, que pouco se utiliza em noticiários, né? Então, endemia vai estar associado a doenças onde vai ter ali uma delimitação geográfica, porque o vetor daquela doença vai ocorrer ali em determinada região, certo? E essa endemia, ela acaba sendo ali um tipo de evolução, né, entre o agente infeccioso e o seu vetor. Então, por isso que, às vezes, os casos não aumentam tanto, né? Não tem ali um foco de epidemia, a não ser que aumente demais. Lembra quando, no interior, né, há casos de malária? O que logo se faz? Sinalizar na frente da casa com uma bandeirinha vermelha, para alertar, né, os vizinhos, a vizinhança, que ali naquela casa ocorreu o quê? A malária. E ali vai ser sinalizado também para os agentes de saúde que vão lá para identificar, porque nós temos 4 tipos de malária, que faz que um seja, né,
o mais agressivo. Então, precisa ser identificado o tipo de protozoário que está ocorrendo ali naquela região, certo? E aí nós passamos para a pandemia. Então, a pandemia ela vai compreender o quê? O número de casos, né, de doença acima do esperado, certo? Então, a pandemia ela vai ser o quê? Uma epidemia que se espalha entre vários países ou continentes. E lembrando que a pandemia, hoje em dia, né, para ela ocorrer, ela vai estar associada ao quê? A um agente infeccioso, né, novo, onde nós não temos ali o conhecimento do seu meio de transmissão, onde nós não temos conhecimento sobre as formas de controle, né, a serem utilizados. Então, por isso que se espalha, né, para um grande número de pessoas em todo o mundo. Então, observem o mapa. Esse mapa, ele retrata, né, os casos da Covid-19, mostrando aí a variação de morte que houve em cada continente. Lembrando que a humanidade até hoje já passou por outras pandemias. Nós lembramos da Covid-19, que ocorreu em 2019, 2020, 2021, ainda ocorre, né, até hoje, só que não com a letalidade, porque aí nós já temos conhecimento sobre o vírus, nós já temos vacinas, nós já temos a forma de controle, de tratamento. Então, antes disso, houve outra pandemia, professora? Houve. Você não lembra, mas em 2009 nós tivemos a gripe suína, certo? Que atingiu aí os 6 continentes e houve mortes também de 100 a 500 mil mortes pelo mundo todo. E a que matou até hoje, né, com o maior número, com maior impacto, foi a gripe espanhola, em 1918, 1919, que matou de 17 a 100 milhões de pessoas. E a Covid-19, até hoje, só matou, né, 15 milhões de pessoas. E como as pandemias se espalham? Através, né, dos mecanismos de transmissão das doenças. Se esse mecanismo é através de pessoa para pessoa, de pessoa sadia para pessoa doente, se é através de pessoa doente para o animal ou do animal para a pessoa, então a gente precisa ter um entendimento, né, de como funciona esse mecanismo de transmissão. E as viagens internacionais, hoje em dia, tornam essa transmissão muito mais veloz, porque você está numa localidade, né, visitando, às vezes fazendo um passeio, e aí você retorna, que foi o que aconteceu, né, com a Covid, que quem estava lá no exterior, em passeio, em viagem turística, retornou para o Brasil, trazendo o vírus consigo. Então, essas viagens internacionais, que hoje em dia, né, em horas você atravessa continente, faz com que também os vírus, né, as doenças se espalhem muito mais rápido, certo? E o nosso segundo tópico vai mostrar aqui também o quê? Como, né, essas pandemias se espalham. Então, nós observamos aí a imagem a respeito daquilo, porque, olha, não só as pessoas, como elas ainda levam seus animais também, né, fazendo com que haja essa propagação, porque nós não sabemos se é de pessoa para pessoa ou de pessoa para animal.
Então, com isso, ó, nessa velocidade, né, faz com que as pandemias se espalhem muito mais rápido, porque a gente não tem conhecimento, mas com a questão, né, dessas viagens internacionais, faz com que a gente consiga se deslocar muito mais rápido, certo? E aí nós passamos pelas medidas de prevenção e controle. Como que nós controlamos? A vacinação. A vacinação é algo muito importante. Então, se nós temos o entendimento que uma pandemia é uma doença, né, nova, que não se tem conhecimento, a comunidade científica, médica, se debruça para ver se há possibilidade da vacinação. E, ao criar a vacinação, né, não se deve jamais questionar. Você tem que confiar 100% na ciência e ali fazer a vacinação, porque é a forma de controle, de medida, de controle, de prevenção, é a vacinação, certo? Ali há ciência, ali há dedicação de uma comunidade médica. E essa vacinação, ela é importante não só para você, para a sua imunidade, mas para o coletivo, porque a gente precisa ter uma imunidade coletiva para aumentar a nossa resistência e assim quebrar o ciclo da pandemia. E aí, continuando, nós temos a questão da higiene, porque nós tocamos em muitos lugares, né? A questão de lavar bem as mãos, manter a higiene, não só quando a gente está em aeroportos, mas até mesmo em lugares públicos. Você vai numa agência bancária, que ali põe a mão na porta, que várias pessoas já passaram, você está se expondo, né, a uma doença, a uma gripe. Então, ter essa atenção com a higiene pessoal de lavar as mãos, sempre que entrar num ambiente, no supermercado, teve aglomeração, você tocou em algo que você sabe nitidamente que outras pessoas tocaram, então, lave as mãos, higiene, faça a higiene com o álcool 70, mantenha sempre o uso do álcool 70. E aí o uso de máscaras. Acho que um dos maiores benefícios, né, que teve com a questão da Covid foi nós termos consciência da importância do uso de máscaras também, que evita, mesmo após a Covid ter sido, né, controlada, nós vemos que na nossa região, que nós temos muitos focos, surtos, né, de gripes, as nossas gripes elas são sazonais, e a cada ciclo vem aí com novos sintomas, dores musculares, dores nas articulações. E aí o uso de máscaras evita que você se contamine com essas gripes, né, que são os nossos surtos sazonais que ocorrem naturalmente na nossa região. A questão do distanciamento, né, social, evitar ali a questão da aglomeração, da gente ver ali que não faz bem, né, manter essa aglomeração que propicia a propagação de doenças. E as barreiras sanitárias em aeroportos, né, o cuidado, a vigilância dessas barreiras, para que se evite, né, a propagação de doenças entre os nossos continentes. Então, com isso, por que todo esse controle, professora, com as pandemias? Por causa dos impactos que elas têm na nossa sociedade, né? Que perpassam aí aspectos econômicos. Nós vimos aí que durante o período de pandemia, né, houve um impacto econômico muito grande, porque não só das pessoas que não podiam ir para os seus locais de trabalho para fazer ali, né, a sua produção, como o mercado informal. Para você que tem seu mercadinho, não podia abrir, estava tudo fechado, né? Então, teve um impacto econômico muito grande. Os aspectos sociais, né, de ver ali
a questão da desigualdade, as pessoas em situação de rua, você tinha sua casa para se proteger. E as pessoas em situação de rua? Para onde elas podiam se proteger? Como elas podiam manter ali as questões da higiene? Os aspectos, né, emocionais e a saúde mental, que durante a pandemia impactou todos com questão de depressão, com questão, né, de saúde, de todos esse impacto que houve durante a pandemia. E, com isso, nós temos que agradecer e ressaltar o quê? O papel da ciência, né, e das políticas públicas de saúde, a importância dos cientistas e profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, nas respostas, né, no controle, tanto de surtos como endemias, epidemias e pandemias. E da importância da colaboração internacional. Então, para o controle, nós temos a nossa Fundação de Vigilância em Saúde, e é ela que faz esse controle dos surtos, das epidemias, das nossas endemias, e para quando também houver as pandemias. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esses programas de saúde.